Olá, boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos a mais um curso, a mais uma aula do curso de SQL Server para desenvolvedor e DBA. No episódio de hoje nós vamos falar aqui um pouco sobre o TSQL, que é também conhecido como Transact SQL. Bom, sem perca de tempo, nós vamos ver aqui o que é o Transact SQL. O Transaction ou TSQL, ela é na verdade uma linguagem de programação, tá? Como qualquer outra linguagem, C#, que é a que eu costumo trabalhar, o Java, o SQL também é uma linguagem de programação que, apesar de ser um software, nós temos aqui o Management Studio para trabalhar, nós precisamos saber escrever muitas coisas via código, né? Então, nós observamos aqui que nós temos o ANSI, que é o American National Standard Institute, que é o ANSI, e a International Standard Organization, que é a ISO. Elas definiram o padrão SQL, então, ou seja, o padrão SQL que nós temos, quando nós falamos de SQL, nós estamos falando sobre a linguagem de consulta estruturada. Nesse quesito nós não estamos nos referindo a SQL Server, e sim a linguagem SQL. Então a ANSI e a ISO foram quem definiram o padrão SQL. O Microsoft SQL Server, utilizando o TSQL, ele oferece suporte à implementação do nível de acesso do SQL 92. O que significa? Que foi no ano de 1992 que a ANSI, juntamente com a ISO, criaram e implementaram esse padrão de linguagem que é utilizado até hoje dentro de todos os sistemas de gerenciamento de banco de dados que utilizam a linguagem SQL para escrever dentro na criação dos bancos, manipulação das tabelas e afins, tá? Os elementos que estão inseridos dentro da linguagem TSQL, que é o fruto do nosso estudo aqui, o TSQL, eles são compatíveis com o ANSI e o SQL, ou seja, o TSQL, que é de propriedade da Microsoft, ela possui todos os elementos compatíveis com o padrão, ou seja, o SQL, por mais que seja uma linguagem de programação geral que é utilizada por uma série de SGDBs, como MySQL, Sysbasic, que eu vou citar aqui mais à frente, DB2 e muitos outros, todos eles usam o SQL. Já o TSQL que é ele que a gente está estudando aqui dentro do SQL Server, eles possuem os elementos que são compatíveis com os padrões que foram desenvolvidos pela ANSI, tá? E pode ser executados em qualquer produto compatível com o nível de acesso ANSI SQL. Ou seja, isso significa que eu não necessariamente, vamos dizer assim, eu tenho aqui no meu computador, eu tenho o Management Studio, certo? Mas eu não sou obrigado a utilizar somente o Management Studio. Posso utilizar qualquer outro cliente que vai se conectar ao meu banco de dados que atenda ao padrão ANSI SQL, né? O TSQL também contém várias extensões para fornecer maior funcionalidade. O que significa? Significa que o SQL Server, por ele trabalhar com o TSQL, foi implementado pela Microsoft dentro do SQL Server vários outros recursos que são internos, que são pertinentes ao SQL Server, que só tem dentro do SQL, algumas funções do SGDB, alguns outros recursos que foram inseridos dentro só do SQL Server. A gente também pode observar que quando a gente está escrevendo os códigos, existe algumas diferenças básicas de sintaxe, de como se escreve
de como se escreve o código para fazer um insert dentro de uma tabela dentro do banco de dados. Por exemplo, o SQL Server, quando você vai fazer um insert, se você vai inserir as informações dentro de uma tabela que tem 3 campos, você vai inserir as informações exatamente iguais no campo 1, campo 2 e campo 3, você não precisa definir quais são os campos que você irá colocar, que você irá alimentar. Por exemplo, aqui eu tenho um exemplo aqui. Aqui não. Bom, eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente. Bom, o TSQL ela é propriedade da Microsoft e da Sysbase. A Sysbase é também um sistema de gerenciamento de banco de dados. Para muita gente ele não existia mais, mas ele existe muito forte. Atualmente ele é chamado de Adaptive Server Enterprise, que são os dois sistemas que trabalham com o TSQL. E o TSQL ele evolui as seguintes características do SQL, como por exemplo controle de fluxo de língua. Nós vamos ter uma série aqui de pelo menos umas 4 aulas só sobre controle de fluxo, tá? Será a nossa próxima sequência de aulas, será sobre controle de fluxo de língua, as variáveis locais, várias funções de suporte ao processamento de strings, datas, matemáticas e etc. E melhoramento nas declarações de delete e update. Os elementos de sintaxe do TSQL. Essas instruções de DML, que é a parte que nós chamamos de linguagem de manipulação de dados, elas são constituídas com o uso de vários elementos da sintaxe TSQL. Por exemplo, as diretivas de lotes, comentários identificadores, tipos de dados, que nós já tivemos uma aula sobre tipos de dados, variáveis, funções do sistema, operadores e expressões, elementos de linguagem, controle de fluxo, que nós vamos ter uma sequência de aulas só sobre esse assunto, e palavras-chave reservadas, que é o que eu vou falar nesse momento aqui. É que as palavras-chave reservadas são palavras-chave como em qualquer outra linguagem. Existem palavras que elas são reservadas pelo próprio sistema. Por exemplo, se você não pode, por exemplo, criar um campo. Por exemplo, aqui, vamos dizer que eu vou criar uma tabela aqui. Eu vou dar um create table. Eu vou chamar essa tabela de varchar. Eu não posso dar um nome dessa forma para uma tabela. Por quê? Porque varchar ela é uma palavra reservada pelo próprio sistema. Então, para mim usar uma palavra parecida com essa, eu tenho que modificar alguma coisa. Coloquei um underline, ou um menos não funciona, ou sei lá, colocar um A aqui. Eu tenho que fazer algumas mudanças, porque elas são palavras reservadas, como por exemplo varchar, int, que mais? Small int e etc, certo? Então isso são palavras reservadas. Existe aqui, voltando primeiro aqui as diretivas em lotes. Eu quero que vocês prestem atenção aqui agora no que eu vou mostrar. Que existem duas formas básicas de enviar lotes de dados. O que são lotes? São os blocos que eu junto dentro da minha consulta para eu mandar para ser processado dentro do SQL, né? E o SQL Server ele processa de uma única ou várias instruções TSQL em lotes. E nós vamos mostrar aqui quais são as duas principais formas de fazer isso. A primeira delas é utilizando o Go. O Go, ou Go, como vocês quiserem falar, os utilitários de SQL Server interpretam o Go como um sinal para enviar um lote atual de instruções do Transaction SQL para o SQL Server. O comando Go define os lotes de instruções Transaction SQL para ferramentas e utilitários e finaliza o lote.
o lote. Tá? Quero chamar atenção apenas para esses 4 pontos aqui. Primeiro, que o lote atual é composto por todas as instruções inseridas desde o último Go, desde a última vez que o comando Go foi chamado, certo? Ou desde o início da sessão, seja um script, um for, se esse for o primeiro Go. Por exemplo, dou um exemplo aqui para vocês. Eu tenho aqui um exemplo que eu já preparei para vocês. Eu tenho aqui um bloco de código aqui, ó, certo? E um outro bloco de código aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Eu tenho um outro bloco de código aqui. Eu tenho aqui no meu banco escola. Eu tenho uma tabela daqui. Eu tenho uma tabela matrícula, que é onde eu estou mexendo. O Go, ele define, por exemplo, eu vou utilizar esse bloco aqui. Esse Go aqui, ele define, ele está dizendo que eu vou executar tudo que tem antes dele até a última vez que eu chamei o último Go, certo? Eu particularmente procuro evitar usar o Go, certo? Eu procuro evitar ele, eu particularmente não gosto muito de utilizar. Na sua vivência de programação, talvez você possa querer utilizá-lo. Vamos dar um exemplo aqui. Eu vou alterar essa tabela matrícula aqui. Estou adicionando o campo ID, né, dentro dele. Estou dizendo que ele vai ser nulo, não nulo, e estou atribuindo o valor 1 para o campo nulo. Depois eu explico por que isso aqui é importante. Então eu vou primeiro rodar esse comando aqui. Eu escrevo o script e mando executar. Eu pressiono F5. Ele foi executado com sucesso. Se eu olhar aqui a minha tabela, agora ela já tem aqui o campo que foi, eu acabei de criar esse campo, certo? E agora eu vou alterar essa tabela colocando uma constante. Essa constante eu estou colocando eu estou fazendo aqui um relacionamento dessa tabela matrícula no campo aluno ID para com a tabela aluno também lá no campo ID. Eu vou selecionar aqui, dar um executar. Ele deu um erro. Por que ele deu esse erro? Vamos analisar aqui. Analisando melhor esse erro, o erro aqui está o seguinte. Já tentei aqui. Eu preciso colocar o campo aqui entre parênteses, tá? E mando executar e já foi. Se eu olhar aqui agora, dentro da minha tabela matrícula, eu tenho uma restrição aqui, tá? Ele criou uma restrição na tabela matrícula. Deixa eu mandar atualizar aqui. Restrição. Ele criou aqui essa restrição. Essa restrição aqui é exatamente isso aqui. Se eu vir aqui na tabela aluno, eu também vou ter uma restrição. Cadê? Deixa eu atualizar o banco de dados. Fica mais fácil. Tabela aluno. Colunas. Ah não, eu tenho a restrição porque eu já tenho aqui a chave primária. A restrição, na verdade, a chave estrangeira é só aqui na tabela de chave estrangeira. Então aqui eu fiz a execução do Go. Tem um outro detalhe: quando eu coloco o Go aqui, eu mando executar, ele já vai lá no banco e faz as alterações e atualiza para mim aqui do lado, certo? Bom, voltando aqui agora para o nosso slide, o usuário deve seguir as regras referentes aos lotes. Por exemplo, algumas instruções DDL, que é a linguagem de definição de dados, devem ser executadas isoladamente de outras instruções, ou seja, eu não posso. Por isso que eu falei que eu não acho muito recomendável, só se você tiver muita segurança de como você está escrevendo uma quantidade muito grande de códigos para colocar aí na sua consulta. Aí você vai misturar o Go com outras instruções TSQL. Então, na dúvida, você não precisa necessariamente. Então, a maioria dos meus códigos não utiliza o Go.
O escopo das variáveis locais definidas pelo usuário é limitado em um lote e não é possível fazer referência a ele depois do comando go, ou seja, se eu aqui eu criei uma variável aqui em cima, né? Eu declarei uma variável aqui, eu fiz um declare e declarei uma variável chamada @var. Ela é do tipo inteiro. Depois que eu declaro essa variável aqui, eu não posso utilizar ela, não tenho como fazer referência aqui embaixo do go. É isso que ele está falando. Então essa variável eu só posso utilizar antes aqui do go. Se eu precisar usar ela, eu tenho que usar aqui antes, certo? Então é isso. Segunda coisa, próxima coisa. O go ele não é uma instrução real. O go ele é usado para definir lotes de ferramentas e utilitários. Ele não é uma instrução em si. Porém, vale salientar que o go ele não pode ficar aqui. Ele não pode ser declarado na mesma linha onde está o comando, onde está a consulta, onde termina a consulta. Ele tem que ser sempre declarado na linha de baixo, certo? O próximo diretiva de lote é através de um exec. O que o exec faz? O exec ele chama um conjunto de dados. Eu normalmente utilizo muito o exec nos procedimentos armazenados, certo? Então, para ilustrar aqui o que eu quero falar, do exec, que é a diretiva, ele é utilizado para executar uma função definida pelo próprio usuário. Por exemplo, um procedimento de sistema, um procedimento armazenado definido pelo usuário, ou um procedimento armazenado estendido, e etc, etc, etc. Um exemplo aqui, não sei se vocês observaram que eu alterei aqui uma tabela aqui no banco Miniscola, e para ilustrar aqui, previamente eu criei aqui um procedimento armazenado para inserir dados na tabela de aluno, tá? Se a gente for aqui na tabela de aluno, eu for editar aqui as 200 linhas superiores, eu vou ver que eu não tenho nada, certo? Então não tem nenhum aluno cadastrado. Esse procedimento armazenado aqui, ele é um conjunto de códigos, certo? E esse conjunto de códigos aqui, eu vou apagar isso aqui, pode ver que ele adicionou os gols aqui. Então normalmente eu não uso o go para isso, certo? Então o que é esse procedimento armazenado aqui? Ele recebe um parâmetro. Eu declarei aqui que ele vai receber um parâmetro. Depois eu vou explicar detalhadamente como que se cria um procedimento armazenado. Quero chamar a atenção de vocês apenas para esse pequeno bloco aqui, né? Eu vou explicar o que o exec faz, entendeu? Que a gente está falando de exec. Então eu criei esse procedimento armazenado, salvei, ele está aqui dentro. Esse procedimento ele recebe um parâmetro único. E agora a gente vai fazer o uso do exec para chamar tudo isso aqui. Como que eu faço? Eu vou fechar aqui. Vou deixar esse aqui aberto, que é para a gente verificar. Deixa eu fechar isso aqui. Vou deixar esse aqui aberto. Eu vou precisar disso. Nessa consulta aqui. Vamos fechar tudo aqui. Bom, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos agora aqui criar uma nova consulta, que é para ele carregar o procedimento. Como é o nome do procedimento? USP aluno inserir. Então como que eu faço? Eu preciso chamar esse procedimento. Como que eu faço para chamar o procedimento? Exec, tá vendo? Eu dou um exec USP aluno inserir. Esse procedimento ele espera um parâmetro. Ele espera um parâmetro. Esse parâmetro eu vou passar o que? Eu vou passar o José. Ou seja, eu estou executando esse procedimento chamado USP aluno inserir. Lá no meu procedimento, se vocês observarem aqui, ele espera um parâmetro, nome. Esse parâmetro eu estou passando ele aqui para o procedimento. Quando ele se
parâmetro chega aqui, ele vai inserir na tabela aluno, no campo nome, o valor que vier de lá do parâmetro. Eu estou passando o parâmetro José aqui, se eu mandar executar, e ele foi executado com sucesso. O que significa esse número 1 aqui? É que aqui na minha tabela eu tenho ele está aumentando de 1 em 1 aqui no ID do aluno, e aqui no procedimento eu estou dizendo que quando ele terminar de inserir, se der tudo certo, ele vai selecionar o identity, a identidade, ou seja, o último ID que foi adicionado. Então, se eu vier aqui e clicar com o botão aqui direito e mandar executar SQL, ele vai trazer José e o 1, que foi o registro que retornou aqui quando eu chamei o meu, quando eu chamei o meu exec. Então, se eu mandar aqui colocar Ari e mandar executar, ele vai chamar aquele lote de novo. Em vez de vir 1, ele vem 2, porque o próximo número é 2. Então, se eu vier aqui na tabela e mandar executar SQL, ele trouxe o número 2. Beleza? Então, nós vamos agora para a próxima etapa, que é onde nós vamos falar de comentários, certo? Comentário único em linhas independentes ou comentário de blocos. Comentários são sequências de textos não executáveis inseridas em instruções para descrever a ação ou desativar uma ou mais linhas de instruções. Eles podem ser utilizados em duas maneiras: em linha, com uma instrução ou com um bloco; em linha, com uma instrução ou com um bloco. Comentário de linha. É possível criar comentários em linha usando dois hífens, como está mostrado aqui, para isolá-los da instrução. Ou seja, tudo que é comentado na linguagem de programação não é executado pelo compilador. O TSQL ignora textos que estão posicionados à direita dos caracteres mencionados, que é no caso aqui os dois hífens do comentário. Esses caracteres de comentário também podem ser utilizados para desativar linhas de instruções. E o de bloco, é possível criar blocos de comentários de várias linhas inserindo o caractere barra asterisco no início do texto comentado, que será comentário, digitando o conteúdo que vai estar entre eles, e para fechar aqui a gente fecha colocando asterisco barra. Dessa forma, tudo que tiver dentro de asterisco, de barra asterisco e asterisco barra, não importa se está na mesma linha ou se está na linha de baixo, mais para baixo, o que acontece é que tudo que tiver entre eles será comentado, ou seja, não será lido. Então, nós vamos passar aqui um pouco para frente. Não vou falar de identificadores agora, porque depois eu até coloquei no slide aqui, mas é assunto posterior. O próximo aqui nós vamos falar de variáveis. Este exemplo cria as variáveis locais @emptyId, tá vendo aqui, do tipo varchar, e atribui o valor @vlname e atribui o valor @emptyId, consultando o banco de dados meu RH para selecionar o registro que contém o valor da variável. Aqui eu declarei duas variáveis. Para declarar eu uso a cláusula declare, arroba, sempre iniciando a variável, escrevo o nome que eu quero dar para a variável e o tipo de dados que ela tem. Aqui eu tenho a opção de não declarar ou não. Se eu não declarar aqui esse varchar, ele vai atribuir um valor extremamente alto. Então, boa prática eu colocar entre parênteses aqui o que eu estou declarando. Declarei também a variável vlname, né? E aqui eu estou setando o nome Arimateia dentro do vlname. Estou selecionando emptyId, tá vendo? Em ID, e estou adicionando dentro dele o ID empregado da tabela de empregados. Então estou pegando o ID empregado da tabela de empregados. Tá? Quando o último nome, quando o last name for igual, ou seja, quando o sobrenome da tabela empregados for igual ao valor que eu estou definindo aqui, que é vlname. Então
E aí eu vou fazer um select aqui, trazendo para a tela, imprimindo na tela o valor do empregado que eu selecionei aqui, e estou dizendo aqui que ele é o ID de um funcionário, certo? Isso aqui a gente vai ver na prática, eu não vou focar muito nisso. Uma outra coisa que nós vamos mostrar aqui agora, nós vamos falar sobre as funções do sistema. Você pode usar funções, inclusive funções de sistema, em qualquer local onde uma expressão seja permitida em uma instrução de consulta do TSQL. O TSQL dispõe de várias funções que retornam informações. Algumas funções recebem os parâmetros de entrada e retornam valores que podem ser utilizados em expressões. Outras apenas retornam valores sem exigir entrada. A linguagem de programação TSQL fornece muitos tipos de funções, certo? Eu havia criado um link aqui para eu chamar um SQL, mas eu preferi não chamar esse link aqui e já deixar ele pronto aqui direto no SQL Server, que é para a gente mostrar aqui para vocês, tá? Vou fechar aqui uma dessas consultas para a gente poder mostrar aqui de uma vez só funções e variáveis e comentários, certo? Tá tendo como base aqui os 3 últimos slides. Se a gente voltar aqui, nós temos aqui comentários, a gente já falou de exec, comentários de linha, de bloco, variáveis e funções. Então, para finalizar essa aula aqui, a gente vai mostrar aqui, ó, estou vendo, vocês já estão vendo aqui, ó, linha comentada. Lembra que eu falei? Para eu comentar uma linha, eu coloco 2 hífens e escrevo tudo que tiver aqui na frente. Ele não será lido pelo compilador. Isso aqui é um comentário de linha única. Comentário de várias linhas, como eu falei, é barra, asterisco e fecha com asterisco barra. Então tudo que tiver aqui dentro será ignorado pelo compilador, certo? Aqui eu fiz uma declaração de 3 variáveis. A primeira variável eu chamei @nome, @idade, @sobrenome, certo? E aqui eu setei o nome José na variável nome. No nome, na variável sobrenome, eu adicionei de Arimatea de Souza Bezerra, que é o meu nome, né? E na idade, o que eu fiz? Eu setei a idade. Qual o tipo de dados aqui que é a idade? É varchar, tá vendo? Ele é um tipo de dado varchar. E aqui eu já mostrei variáveis, comentários, e agora estou chamando aqui uma função de sistema. O que essa função de sistema faz? Ela faz uma conversão, ela está convertendo o valor 42, que é do tipo inteiro, em varchar, que é em um varchar de 5. Então eu chamei uma função de sistema aqui, convertendo 42 para o varchar e jogando esse valor aqui dentro da minha variável idade. Aqui, ó, nessa linha precisamos converter usando a função cast o valor 42 para varchar de 5. E nessa linha aqui eu estou chamando uma nova função do SQL, né, que é aqui onde nós concatenamos todas as variáveis de acordo com a nossa necessidade usando a função concat. Então aqui eu estou selecionando a string meu nome junto com a variável nome. Aí concatenei com uma vírgula e dei um espaço junto com a variável sobrenome, que é de Arimatea de Souza Bezerra, concatenando novamente com uma vírgula dando espaço, junto com a string tenho dando espaço, junto com a idade, junto com anos. E estou dizendo, definindo aqui, que é um identificador, tá vendo? O identificador aqui é esse. Às vezes eu me confundo com esse aqui. Esse colchete aqui. Esse colchete define, eu coloquei ele porque aqui entre descrição e da pessoa eu tenho um espaço. Então para eu resolver esse problema aqui, eu uso o colchete. Então o que eu faço? Eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar tudo e vou mandar executar. Não preciso selecionar porque eu vou precisar executar tudo. Eu mando executar e ele vai declarar as variáveis, setar os valores nas variáveis e concatenar todas as informações aqui e trazer em um texto só
e colocando o nome da coluna de descrição da pessoa. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Pronto, você está vendo aqui, ó? Meu nome é José, tá vendo? Aquele atributo aqui de Arimateia, tá vendo? Aqui eu não precisava nem dessa vírgula aqui, porque de Arimateia não precisa de uma vírgula. De Souza Bezerra. Se eu estender um pouco mais aqui, tenho 42 anos, certo? Então aqui a gente fez uma demonstração de chamar a função do sistema, fez uma concatenação, fez declaração de variável, mostrei comentários de blocos e comentários de linha. Vamos passar para o próximo, que é para a gente finalizar nossa aula. E o próximo aqui é bem rápido, são os operadores. Nós temos 3 tipos de operadores, que são os operadores aritméticos, os operadores de comparação e os operadores lógicos. Os aritméticos nós temos de somar, subtrair, multiplicar, dividir e resto. O sinal de percento significa resto, certo? Deixa eu pegar aqui uma canetinha só para não finalizar isso aqui. O sinal de porcento, ele significa resto, certo? Nós temos aqui os operadores de comparação. O igual é igual a, aqui maior que, não precisa entrar em detalhe, menor que, maior ou igual, menor ou igual, e o que é normalmente diferente dos demais é esse aqui, que diferente é menor junto com maior que. E nós temos aqui um operador lógico, que é o NAND, o OR, o AND, o OR e o NOT. O AND aqui ele é mais, o OR é OU, e o NOT, que se você já entende um pouco de inglês, ele é não, certo? E por último, que são expressões. Expressões não vão entrar muito no detalhe, mas você que já estudou matemática sabe o que é uma expressão, né? Uma expressão, ele é uma junção de vários cálculos matemáticos juntos em um mesmo lugar. E por último aqui, nós temos o fim, e na próxima aula, no próximo episódio, nós vamos para o mão na massa. Eu quero só fechar essa aula aqui, ela ficou bem extensa, mas a gente vai procurar passar mais informações para vocês. Eu sei que muita gente não gosta de teoria, mas não tem como você aprender sem teoria. Você precisa de teoria para aprender, tá certo? Então, bons estudos para vocês e até a próxima aula.